Graça e paz, estou aqui mais uma vez, Pastor Alberi, com o devocional Palavra Viva. Quero compartilhar uma palavra com você que se encontra no Salmo 23, versículo 4. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Algumas traduções aqui diz a tua vara e o teu cajado me consolam. Também outras traduções dizem assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Outra tradução diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E o texto que eu li, da Almeida século 21, diz: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte. E afinal, Pastor Alberi, qual das traduções está correta? Todas as traduções estão corretas. Precisamos entender que o texto ele nos abrange de uma forma muito especial quando nós olhamos outras traduções. Por exemplo, a tradução que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nos aponta para o passado, dizendo que se no passado você passou por situações difíceis, o vale da sombra da morte fala de um lugar difícil, de um momento difícil da vida. Segundo alguns estudiosos, existe um vale na região da Palestina que tinha este nome. Era um lugar perigoso, um lugar íngreme, um vale que cruzava entre montanhas e que havia muitos assaltantes, muitos predadores. Então, alguns aludem a isto, este vale. Mas, simbolicamente, este vale pode ser um momento difícil da sua vida. Então, ainda que você andasse, ou seja, no passado você talvez andou por momentos difíceis, Deus esteve cuidando da sua vida. Da mesma forma, a tradução que diz: ainda que eu ande, isto aponta para o presente, o chamado presente do subjuntivo. Então, ainda que hoje, neste momento, você esteja passando por um momento difícil, pelo um vale de dor, de dificuldades, entenda que você precisa se tranquilizar e ser consolado pelo cajado e pela vara do bom pastor. A tradução que eu li diz: ainda quando eu tiver que andar, quer dizer, no passado, quando eu andei, no presente, quando eu ando, e no futuro, quando eu tiver que andar, quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por que eu não vou temer mal algum, pastor? Porque tu estás comigo. O salmista está dizendo: ainda que eu ande, ainda que eu andasse, ou ainda quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ou seja, a presença de Deus é suficiente para fortalecer você, para abençoar a sua vida, para que você possa passar por esse momento difícil, passar pelo vale e experimentar a bênção de Deus na sua vida. O texto é lindo, ele é claro demais. Ainda que eu tiver que andar, ou ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse, ainda que eu tivesse andado no passado, ainda que eu tivesse passado pelo vale, em todos os instantes, no passado, no presente e no futuro, eu posso confiar, porque tu estás comigo. A pergunta que não quer calar é a seguinte: ele está contigo? Ou você está andando sozinho por este vale? Se você está andando sozinho por este vale, se você ainda não é ovelha deste pastor, se você ainda não entendeu que para ser ovelha do Senhor, você precisa nutrir intimidade com Ele, nós lembrando do primeiro versículo que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, eu preciso ter intimidade com este pastor. Se eu tenho intimidade com Ele, se Ele é meu pastor, em nenhum momento da minha trajetória, seja no passado, seja no presente ou no futuro, eu não estarei sozinho, porque tu estás comigo. Essa era a confiança do salmista, essa deve ser a sua confiança, querido amigo, que você entenda isso, que se o Senhor é teu pastor, independentemente do tempo, do espaço, do momento, da circunstância, da situação que você enfrenta, em toda a situação, você pode contar com a presença do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam ou me tranquilizam. Por que a vara e o cajado tranquilizam a ovelha? Porque a vara, símbolo da autoridade, símbolo da força,
do pastor, né, a vara, um bastão entre 60 centímetros a 1 metro, que ele usa para proteger. A vara fala da proteção. O pastor usa para proteger as ovelhas dos seus algozes, dos seus predadores naturais. Então ele defende. Quando o nosso adversário, quando o nosso inimigo nos ataca, o bom pastor, ele usa desta vara para nos proteger. Então esta proteção garante a nós tranquilidade. Mas não apenas a vara, a tua vara e o teu cajado. O cajado já é uma vara mais longa, que tem mais ou menos até cerca de 3 metros, dependendo a situação, e ela tem uma ponta arqueada, como um guarda-chuva, que o pastor usa para guiar a ovelha. Se por um lado a vara fala de proteção, fala da segurança, por outro lado o cajado fala de orientação, de direção. Quando a ovelha, que ela enxerga entre 8 a 10 metros, ela está muito longe, o pastor então ele estica o seu cajado e prende a ovelha pelo peito e traz para perto. Quando uma mãe dá a luz a um cordeirinho, né? Quando uma ovelha dá a luz a um cordeirinho, o pastor não pode, para ajudá-la, ele não pode colocar a mão. Se ele colocar a mão no cordeirinho, vai ficar o cheiro da mão do pastor, e a ovelha mãe, ela ao sentir o cheiro, o odor característico, e como não é o cheiro dela, é o cheiro da mão do pastor, ela pode rejeitar a criança, pode rejeitar o filhote. Então, para ajudar no parto, para ajudar aquele cordeirinho a firmar as suas pernas para ele conseguir caminhar, o pastor então coloca o cajado por debaixo da barriguinha daquele cordeirinho e fica segurando, sustentando ele até que ele dê os primeiros passos, e desta forma ele não vai impedir que a mãe o receba. Por isso, entenda, o bom pastor, que é Cristo, ele disponibilizou a sua vara para te proteger e o seu cajado para te dirigir, para te dar uma orientação. Talvez você está neste momento passando pelo vale da sombra e da morte, passando por um momento difícil na sua vida, está difícil de entender o que está acontecendo. Você pode confiar na presença do Senhor. Ainda que eu andasse, ainda que eu ande, e ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam ou me consolam. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu quero orar por você e pela sua família. Pai, no nome de Jesus, eu oro por este homem, por esta mulher, por esta família, e peço que o Senhor os console com a sua vara, com o seu cajado, os fortaleça, Senhor, que eles possam, Senhor, reconhecer a Cristo como seu pastor, porque em fazendo isso, independente da situação, o Senhor vai os proteger, a tua presença vai estar com ele em qualquer momento da sua vida. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível, nos siga nas redes sociais, dê o seu depoimento aí, comente algo aí no vídeo para que possamos então alcançar o maior número de pessoas possível, para que essas pessoas possam também conhecer o bom e amado pastor. Deus abençoe você.